Estamos ao vivo, Brasil. Hoje a gente está tendo o enorme prazer de receber aqui o Wallace. Ele é analista corporal, psicanalista e, acima de tudo, um homem que se abriu, né? Teve coragem de olhar para dentro de si para se melhorar e fez isso dentro do método Divergente. Então, eu quero dar muito boas-vindas para você, Wallace, te agradecer demais por estar aqui e avisar para todo mundo que está sendo gravada essa entrevista e que ela será publicada posteriormente nas nossas redes sociais. Então, quando você fica de câmera aberta, quando você faz uma pergunta, você está expressamente autorizando a divulgação disso. Seja muito bem-vindo, Wallace. Conte para nós como você veio parar aqui, o que estava acontecendo na sua vida quando você decidiu se tornar um divergente. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado pela recepção empolgante, Glória. A gente fica até animado, né, de ser recebido assim, né? Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É um prazer e uma honra compartilhar com vocês um pouco da jornada aqui na Aliança Divergente. E acho que a ideia também é até fazer um bate-papo. Eu vou contar a jornada, vou trazendo uma linha do tempo. A ideia original era que a gente falasse um pouco mais sobre relacionamentos, uma questão um pouco mais pedida pelo público que se dispôs a estar aqui com a gente, né? Mas tem histórias, tem coisas para compartilhar da vida profissional, carreira, dinheiro, tem histórias para compartilhar sobre saúde, sobre efeito paralelo, sobre constranger a vida e as pessoas que estão nessa vida, mas a gente vai tentar manter a linha de relacionamento, que é a proposta principal, e já tem muita coisa para a gente falar. Eu tô na aliança, às vezes eu até confundo, vocês podem até ver eu falando em algum momento GPS, porque eu sou da época do GPS ainda e tenho muito carinho por esse nome. Eu comecei há 3 anos atrás no GPS, né, se não me falha a memória, por meados de julho ou agosto, vindo ali, por coincidência, o tema hoje, né, foco de hoje de relacionamento, vindo ali buscando, né, melhorar o relacionamento, resolver coisas do relacionamento e tomar decisões, né, sobre o relacionamento, né. Na ocasião, existia muita dúvida, muita confusão, muitas questões, né, embora já tínhamos e temos um relacionamento há longos anos, né. Então, foi assim que eu cheguei aqui, né, buscando resolver a relação, né, buscando resolver a relação, com uma carreira relativamente consolidada, mas batendo em um monte de tetos. Quando consegue ali alcançar uma coisa, acontece a tal da pré-queda, né, de você achar alguns padrões e cair em algumas pré-quedas, que na verdade viram quedas quando a gente não conhece, né, e não conseguia quebrar esse teto ali, né, mas originalmente a questão era chegar e resolver uma questão de relacionamento, né, e como a maioria de nós, a gente sempre chega achando que a gente tem que resolver o outro, né, então eu fui mais um que chegou aqui pensando no o que eu faço para que a outra pessoa mude, né? É óbvio que isso é inconsciente, né, de forma geral, mas a gente percebe muito esse impulso das pessoas de, eu tenho que resolver minha relação porque o outro não é assim, porque o outro não faz aquilo, porque eu faço isso e o outro não faz. Então, resumindo, eu cheguei há 3 anos nessa situação, Glória. Você chegou pensando que o problema estava do lado de fora e que não tinha solução. Exatamente. Qual foi assim, o primeiro momento que a sua chave virou? Porque do jeito que você falou aí, deu para entender que hoje a sua opinião não é exatamente essa. O que foi a De primeira coisa que aconteceu? Assim, qual foi o primeiro protocolo, a primeira emoção, a primeira memória que você falou assim, peraí, não é exatamente assim? Eu vou tentar não passar muito por temas de mãe e pai para a gente se manter na relação, mas é um pouco Sim. difícil não falar de mãe e pai, até porque, né,
mesmo fora da aliança, como psicanalista, a gente já vê, e analista corporal também, a gente já vê a correlação de muitas questões com os nossos pais, né? É super comum a gente projetar os nossos pais nas nossas relações, nos nossos parceiros, é super comum nós repetirmos as histórias, é super comum a gente viver até histórias muito semelhantes do que eles viveram, né? E a gente não entender como é. E quando a gente começa a perceber algumas questões, é super comum a gente conversar com as pessoas e falar, nossa, agora caiu a ficha que minha esposa me parece muito semelhante à minha mãe naquela situação. Ou atendendo alguém, a pessoa, uma mulher, ela fala, nossa, parece realmente, não imaginava que fosse isso, mas esse meu esposo, meu namorado, meu parceiro, ele tem essa característica que me lembra muito meu pai. Então não tem como fugir muito, né? O primeiro grande passo foi esse, foi olhar, então ali quando a gente chega, a gente se depara com aquele monte de conteúdo, a gente já entende que é sobre protocolos, a gente já entende que é sobre olhar para as relações, e eu comecei com esse foco de olhar para o meu relacionamento amoroso, né, o meu casamento naquela ocasião. E então o primeiro protocolo, né, foi um impulso de querer rodar o protocolo de dependência emocional passivo, né, onde o outro interfere, só que logo eu percebi que eu teria que baixar meu ego e primeiro, antes de qualquer coisa, olhar para mim. Então, acho que talvez pela experiência de análise corporal e de psicanalista, isso me ajudou um pouquinho a perceber um pouco mais rápido que antes de eu olhar para o quanto o outro invadia, eu entendeu a minha parcela, né? Então, eu engoli bastante, ali foi bem difícil, muito difícil mesmo, eu pegar e falar, ok, eu vou ter um momento em que eu vou olhar para a interferência do outro, para aquilo que o outro fez, as marcas que o outro deixou na história. Porém, eu preciso me despir de tudo isso, né, dessa armadura de tudo, para olhar a minha parcela de contribuição. Então, eu olhei para isso e fui construindo todo esse pensamento, essa estruturação, e fiz o protocolo de dependência emocional ativa, né, onde que foi a minha parcela de contribuição na história toda, e no primeiro momento eu olhei muito pro vingador, né, o vítima e vingador. Eu me via muito no perfil vítima em muitos momentos da minha história, e por conta dessa vitimização, diversos acontecimentos me colocaram num lugar onde eu me sentia injustiçado. E aí, nesse lugar de injustiça, a gente já conhece bem, vai surgir o Vingador. Esses estavam muito claros para mim, mas como boa parte das pessoas que entram na aliança, o narcisista existia um negócio, não, narcisista, imagina, eu sou tão humilde, né? Um cara tão. Justo eu, né? Tem nada a ver comigo. O narcisista ficava ali de lado, né? É, e foi um tanto difícil, né? Eu vi, inclusive, que subiu aqui, não sei se o Daniel apareceu, tá aqui ainda, mas ele apareceu aqui na nosso compartilhamento de história aqui, e ele foi meu primeiro anfitrião, né? De grupo, não do grupo preparatório, mas do grupo efetivo, né? De regional. E eu lembro claramente do dia, a gente vai chegar lá, mas eu lembro claramente do dia que eles conseguiram, né, me mostrar, e que eu falei, eita, encurralaram o narcisista e chegaram lá, eu falei, caramba, olha o tamanho desse narcisista, né? Mas no primeiro momento, respondendo a sua pergunta, foi esse o trabalho, olhar para o meu perfil vítima e vingador com ela. E eu fiz isso, né? E admitir tudo aquilo já foi extremamente difícil, porque como tem que ser, quando você encara essas coisas, a vida te testa, né? E o meu teste foi instantâneo, porque no término da conversa difícil, já houve nossa, realmente, foi assim que eu me senti. Foi isso mesmo que você fez. E ali já vem a vontade de falar, né? Mas peraí, e o que você fez, né? E a sua parte? Mas não, eu entendi que não, pera, não era aquele momento. Então, escutar tudo que eu escutei já no final da conversa difícil, onde eu estava escolhendo abrir mão da minha vítima e do meu vingador, foi um baita desafio. Foi um baita desafio. Foi a primeira conversa. Depois disso, eu entendi que existia uma questão que impactava a minha relação, que era sobre a busca de aprovação que eu tinha com a minha mãe. E aqui eu tenho que abrir um paralelo bem, bem interessante, que no primeiro momento eu achava que eu não tinha absolutamente nenhum tipo de dependência emocional com os meus pais.
E eu já conversei com algumas pessoas, ou em Pense Comigo, ou em atendimentos particulares de outros processos, que a pessoa, ela realmente fala, não, nossa, e era eu. Meu relacionamento com os meus pais eram, eu cresci na religião, né, então minha relação com os meus pais era super, super pacífica, super tranquila, inclusive muitas pessoas de fora, né, aí começa a entender o narcisista já, né, viam essa relação com, nossa, como uma referência, né? Nossa, eu sempre quis ter essa relação que você tem com a sua mãe, com o seu pai e tal. Até que eu entendi que no final das contas, uma parcela do homem banana que eu era, e não conseguia enxergar naquela ocasião, há 3 anos atrás, era porque eu buscava essa aprovação da minha mãe, né? Era porque eu era o filho troféu ali, né? Digamos assim. E isso impactava muito na minha relação, absurdamente na minha relação, né? Então, é, sim, teve muitas questões que ativaram o meu vingador e, e eu tive que, obviamente, tratar isso depois também a parcela do outro na relação, né, da minha esposa na relação. Mas o grande ponto é que, no final das contas, é tudo sobre nós. Então, eu tive um pouco de sorte de olhar para isso logo de cara, e eu não vou dizer que eu tive coragem, porque eu tive, na verdade, muito apoio. Eu tive muito apoio do pessoal do grupo para que eu pudesse ter a coragem de encarar aquilo, mesmo com o ego inflado, querendo falar logo do problema do outro, da interferência do outro. Eu tive muito apoio para dar conta é, de olhar primeiro para mim e assumir as minhas responsabilidades primeiro, sabe? E aí entra muito também, aí já coloca um passinho também no efeito paralelo, né? Você começar, naquele momento ali foi quando eu realmente falei, não, se eu não fazer alguma coisa para soltar essa energia toda antes das conversas, eu não vou aguentar, eu vou soltar tudo, vai sair torto, não vou resolver o problema, no fim eu vou achar que eu tô resolvendo e eu tô colocando mais lenha na fogueira. E então o efeito paralelo, cuidar da saúde, treinar, começar a treinar forte, começar a olhar para esse lugar de putz, o treino fortalece, eu não fazia nada na ocasião, o treino físico fortalece a mente e os dois em conjunto vai trazendo toda essa construção. Todo o conjunto disso foi muito útil para mim no começo e continua sendo muito útil. Muito É, interessante isso que você falou. Então, você usou o efeito paralelo para te dar a capacidade de fazer conversas difíceis melhores? sim, sim. Explica isso melhor um pouquinho para gente. Eu não sei a questão de cada um, né, com as suas dependências emocionais, as suas relações, mas hoje eu entendo com mais clareza, mas na época era muito difícil de entender e era muito difícil de encarar e ter e conseguir separar realmente as coisas. Veja, nenhum Vingador ele vai trazer essa dívida por algo que não aconteceu, tá? Eu não vou dizer 100%, mas eu vou arriscar uns 90% das vezes, alguma coisa de fato aconteceu para aquele perfil vingador aparecer. Os outros 10% talvez não tenha sido um motivo de vingança, foi só que a pessoa se sentiu prejudicada, ela se sentiu no lugar de que ela foi prejudicada, que ela foi esqueci o termo que eu ia usar, mas enfim, que ela se sentiu injustiçada. Os 10% ela se sentiu injustiçada e não necessariamente aconteceu algum fato de justiça. Mas 90% das vezes, de fato, aconteceu uma briga, aconteceu uma traição, aconteceu uma mentira, aconteceu alguma coisa, sabe? Que a pessoa falou, putz, aquilo foi um gatilho. Entendeu? 90% das vezes. 10% não necessariamente o acontecimento, mas a pessoa se sente daquele jeito. Então, é muito difícil para essa pessoa que está no perfil vingador, que ela percebe que ela está no perfil do vingador, ela ter que passar por aquilo ali, tratar aquilo ali, e no processo de tratar aquilo ali, ela abrir mão, enquanto ela sente aquela sensação. Então, é uma angústia muito grande, né? Então, para a maioria das pessoas que tem o perfil vingador porque passou alguma coisa, ter que chegar para o outro que tem uma relação com aqueles acontecimentos onde aquele perfil vingador foi ativado e ela ter que abrir mão de falar, olha, eu me sinto assim por conta de atitudes que você fez, por conta disso e disso, daquilo, e ela olhar e falar, putz, eu também tenho parcela de responsabilidade sobre aquilo. Ou, no mínimo,
a vida me deu sinais e eu quis ignorar, por diversos outros motivos que no trajeto a gente vai descobrindo. Mas eu quis ignorar. A pessoa olhar para isso e abrir mão de, no momento, de atacar o outro para que ela possa avançar e chegar ali, abrir mão de uma fatura emocional, e tem gente que, assim como eu, carregou vinganças por anos, né? Por décadas até. E então, isso é muito pesado, eu vejo, quando eu converso com muitas pessoas, é muito pesado. Então, por isso, Glória, que quando eu ia me preparar, né, eu nunca fui aquele aliado de ter percepção e falar e resolver. E tá tudo bem quem é assim. Eu era daquele que eu percebia e falava, eu preciso degustar isso aqui. Eu já decidi que eu vou ter a conversa, eu já decidi que eu vou abrir mão disso aqui, eu já decidi que eu vou resolver isso aqui. Mas eu sempre fui deixa eu degustar, deixa eu acalentar, e nessa de acalentar, aí eu ia treinando para que aquilo me fortalecesse. Então, eu escutava mais coisas sobre aquilo, eu estudava mais coisas sobre aquilo, e geralmente eu fazia isso no treino, porque enquanto eu fortalecia o corpo, para mim funcionava, era um efeito paralelo, eu estava fortalecendo a minha mente não para falar para o outro, não para jogar para o outro, mas para que eu desse conta, principalmente, de abrir mão dos meus perfis. Ah, a Marcela falou, deixa eu marinar. A, a, Boa, Mar Marcelo. a Marcélia, a gente tem uma história juntos, né, já há um ano, né, um ano atrás a gente se conheceu, depois de amanhã faz um ano, e a gente sabe que é depois de amanhã, porque a gente está começando o projeto junto, que a gente vai começar justamente depois de amanhã, a vida tem umas surpresas, né, alguns de repente, quando a gente definiu que ia ser a data que a gente ia lançar um projeto, no final eu conto para vocês, a gente olhou a data e ela falou, essa data não me é estranha, ela voltou a conversa dela, foi no dia que a gente se conheceu, amanhã, depois de amanhã tá fazendo um ano, e nesse processo, ela fez um processo de análise corporal comigo e de psicanálise, né? E a gente, junto no processo, tinha, às vezes, ela tem um perfil que ela tem um traço rígido bem firme, né? Ela vem de um perfil de bancar o masculino muito forte, aquela mulher guerreira, e ela é muito da execução, né? E por perceber que ela era muito da execução, às vezes a gente pegava uma coisa muito pesada e ela, não, vamos resolver. Eu falava, não vai não. Ela, não, mas a gente tem que resolver. Eu falei, não vai não. Porque ela tinha muita energia de querer ir lá resolver. Eu falava, não, você precisa. É uma história. Tem décadas que isso aconteceu. Marina isso aí, né? E aí a gente deixava essa história por ali, ela 2, 3 dias, eu falava pra ela que eu deixava ela marinando. Aí ela soltou agora, deixa marinar. Boa, boa. Dica É muito isso. boa, meninas. Quando tiver assim no auge do deixa eu pegar e fazer, passar na frente do esposo e tudo mais, não. Vamos deixar marinar. O Wallace já deu aí uma palavra-chave para a gente usar de âncora para a gente conseguir tomar decisões melhores. É, Muito boa mesmo. só Mas cuidado aí, com as pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas para não usar marinar como desculpa, hein? Marinar serve para as pessoas que querem os passar por cima rapidão. afobadinhos, se você é mais É, afobadinha, você quer pegar os negócios, tá chateada, tá pensando que a culpa é do outro, que o marido é mais lento, é, deixa marinar um pouquinho para a gente ver. é. Se você está sentindo que você está mais parado, o Wallace ainda vai arrumar uma palavra para você. Vamos com calma, que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. A gente, a Então, você gente usa, a chegou gente chama, pensando a que a culpa era palavra do é outro, muleta, tá, Glória? Para quem é mais, beleza. é muleta. Não use o marinar como muleta, hein? Use como uma forma de se lembrar, né? Uma âncora boa para você Uhum, ancorar a sua decisão, para você firmar aquelas decisões que você já tomou, de observar o outro, de respeitar o tempo do outro, porque realmente a pessoa que tem os traços mais executores altos, ela olha e fala assim: não estou com tempo para você, não, quero fazer e quero que tenha sido para ontem. E às vezes uhum. não é bem assim. A gente precisa deixar o outro se manifestar. No seu caso específico, você sentia que você já assumia o papel de provedor, o seu incômodo era no sentido de deixar peso para sua esposa, ou você já tentava carregar o peso, só não obtinha sucesso? Como é que era bem o seu perfil? Qual que era o desafio, assim, na relação? Porque você falou que doeu ouvir ela mostrar para você aquilo que você não via dos seus pontos fracos, né? Você diz com outras palavras, mas foi o que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. O que foi exatamente que você viu que era o ponto fraco, de onde que vinha, como que,
Qual foi assim, as primeiras decisões que você tomou, as primeiras coisas que você mudou para que você conseguisse ganhar força para continuar esse processo? Eu entendi que era sobre mim. Eu entendi assim, se a gente der um passo para trás, ok, temos que resolver essa relação. Ou essa relação melhora, ou ela fica. Não é que é uma relação ruim, tá? Acho que é uma relação boa, mas que tinha muitas questões, né? É, e quando a gente tá numa situação como essa que a gente quer ou melhorar e a gente entra na aliança, a gente para de ignorar as coisas. Ou a gente avança naquilo que a gente tem que avançar, resolve as questões que a gente tem que resolver, ou a gente toma uma decisão, tipo, o que que eu faço com isso que eu tô vendo e não dou conta de resolver, não dou conta de melhorar, ou eu fico na birra. Então, quando a gente volta para esse lugar de. Desculpa, gente, eu perdi o fio da meada porque o meu menino passou aqui e ficou fazendo assim. É, Então, quando a gente dá esse passo para trás e olha a nossa relação, ô Glória, desculpa, me perdoa. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Repete a pergunta. Eu perguntei para você assim, quais foram, vou resumir, quais foram as primeiras mudanças que você conseguiu? Assim, o que foi a primeira coisa que você percebeu que estava errado, que você não estava sendo o marido que você queria ser? E quais foram as primeiras mudanças que você conseguiu fazer que você percebeu, opa, isso está dando resultado, então vale a pena continuar, e isso te fortaleceu para você continuar? Muito bem. Então, quando a gente olha para essa relação e vê, tá, o que que a gente tem que mexer, a gente tem que encarar, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tende a querer melhorar, tá? Aí a gente tende a querer melhorar, a gente fala, legal, a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer. Aí a gente roda protocolo. Aí, no meu caso, quando começou, eu falei, ok, eu preciso melhorar essa relação. E se ela não, se essa relação não melhorar, eu preciso dar conta de encarar isso. E encarar isso, todo mundo entende o que significa, né? Uhum. É, e aí eu falei, quando eu entendi que eram os meus padrões, os meus perfis que impactavam na relação, eu tive que olhar e falei, bom, se por acaso eu tentar melhorar essa relação e essa relação não melhorar, e eu der conta de encarar isso e fazer o que tem que ser feito com aquilo que eu tô vendo, eu vou para uma outra relação. Como? Será que de fato, se eu tomar simplesmente a decisão de concluir uma relação, eu já começo uma nova relação bem, já começa melhor, já começa resolvido? E ali não tive muita clareza naquele momento. Hoje eu tenho clareza de tudo isso, mas naquele momento eu não tive muita clareza. Mas a dúvida me ajudou naquele caso. Porque eu falei assim, cara, e se de fato o problema não for tanto outro assim? E se o problema, naquela época, lembrando, eu não tinha visto ainda o Narcisista, que eu vi um pouco depois, né? Mas ali já começa a aparecer, né? E se de fato é, eu chego numa situação em que faço tudo isso, faço essa tentativa, não dá certo e tomo uma decisão drástica como essa, pesada como essa, importante como essa, e vou para a vida e daqui a pouco estou relacionando e eu descubro que, eita, era eu. Então, naquele momento eu falei, bom, então eu preciso tirar todas essas camadas. E aí entra, você fala, bom, beleza, então vamos olhar para mim, em todas as camadas: relacionamento, saúde, dinheiro. O que que eu entrego na minha saúde pro outro? Aí eu comecei a falar, bom, eu não treino, né? Eu sou um borboletinha aqui, fraquinho, não faço nada. Isso não é bom nem para mim, que quero envelhecer saudável e brincar com os meus filhos tanto que eu puder. Isso, inclusive, relacionalmente falando, impacta em disposição, impacta em vontade, impacta em desejo, né? Você está treinando, você está cuidando da sua saúde. Logo, olha só que engraçado, né? Se o meu corpo, eu poderia ter um corpo mais saudável, um corpo mais disposto, e até um corpo que causa até mais desejo, por que é que eu não entrego isso para essa pessoa? Aí você começa a surgir as questões, você fala, eita, então não é só
Eu tô deixando de fazer algo que eu poderia estar melhor para mim mesmo, mas também tem um pouco do quê? Da birra, da vingança em relação ao outro, percebe? São pequenas nuances que você vai percebendo, aí você fala, eita, então o fato de eu tomar a decisão de me tornar uma pessoa melhor, inclusive na parte de saúde, de treino, é, isso também impacta na relação e também tem a ver com aquela mesma dependência emocional, com aquele mesmo vingador, percebe? Aí eu falo, putz, então é sobre mim. Primeiro, vamos quebrar isso. Aí eu fui lá para o efeito paralelo e com o apoio dos aliados e foi mexendo em tudo isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, é primeiro olhar para isso e falar, olha, independente se essa relação melhorar ou independente se essa relação não perdurar, se você não entender que tem muito ainda em você a ser ajustado, tanto para essa relação quanto para qualquer outra relação, você vai ficar secando gelo, vai ficar patinando. Então a decisão que eu tomei ali foi: não importa. Não importa se eu vou me manter nessa relação, não importa se eu vou terminar essa relação com essa mulher para começar outra relação com essa mulher, ou não importa se eu vou terminar essa relação com essa mulher, ou que ela também termine essa relação comigo, né? Porque pode acontecer, para irmos para a vida e vermos outras possibilidades. O ponto é, eu não chego em qualquer próxima relação, seja qualquer uma dessas três possibilidades, do mesmo jeito que eu estou. Porque senão, aquela possibilidade de problema ser eu vai continuar. Então ali foi a primeira sacadinha assim que eu falei, cara, eu vou trabalhar tudo em mim. Depois eu vou olhar o outro. Se de fato eu tiver. E aí, quando você começa a fazer isso, começa a aparecer um monte de coisa. Começa a aparecer birra. Eu descobri que eu era o cara mais birrento da face da Terra, na questão de relacionamento. Porque você começa a ver um monte de coisa. E a vida ela é sacana. Ela é justa, mas é sacana. Porque na hora que ela vê que você viu, ela já começa a te provocar. Aí, tipo, quando você tá firme ali, meu, vou fazer isso e tal. Aí a pessoa, mesmo sem ser maldade, mesmo sem ela saber o que tá acontecendo, ela vai falar uma coisa sem maldade, tranquila, e aquilo vai cortar você, porque você, tipo, é uma provocação pra você, que inconscientemente ela não sabe do que tá se passando dentro de você, mas você sabe as suas decisões. E aí uma fala daquela pessoa, você fala, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar, Tinha que ter vomitar em enfiado justo cima. o dedo na ferida. Não, e acontece, mas a batata, você tomou uma decisão, você entendeu uma coisa, você falou, beleza, é esse o caminho, vamos, no mínimo, aliás, no mínimo não, no máximo 24 horas. Pode contar, é no máximo 24 horas. Principalmente depois que você alcança o nível de clareza, que você assume isso. Cara, eu tomei uma decisão, vai acontecer alguma coisa. Quando eu assumi isso, as coisas começam a acontecer tipo no mesmo dia. Marcelo tá aí, a gente tomou algumas decisões aí essa semana passada, falou, tomou uma decisão no mesmo dia começou. E foi uns 5 dias, assim, e a gente estava esperando. Então, mas voltando lá para trás, é mais ou menos isso, sabe? Acho que o primeiro grande impulso foi perceber isso. Não importa como que tá, o que vai acontecer nessa relação. Se essa relação hoje não tá boa, não sei quem tá com uma relação com dificuldade em relação hoje, mas se essa relação hoje ela não tá boa, por mais que seja difícil até acreditar nisso, para quem ainda não conseguiu perceber o seu perfil narcisista, que era o meu caso naquela época, por mais que era difícil acreditar nisso, eu combinava pra caramba com aquela relação. Eu combinava, eu até brinco, depois eu fiz uma analogia que qualquer dia eu vou ver se eu faço um áudio diário lá para mandar pro GPS, ó, pra Aliança Divergente. Eu digo, tem uma construção que eu digo que a nossa vida, ela é uma roupa feita em alfaiataria. Ela é na medida que a gente tem hoje. As pessoas me perguntam como é que faz para mudar, né, para avançar de vida e tal. E a maioria das pessoas, o que que elas fazem? Não, eu não quero mais essa vida, não aguento mais essa vida, eu vou ser disposto aqui, rodei protocolo, vou para cima e vou mudar de vida. Aí o que que ela faz? Ela pega a roupa, joga fora e pega uma roupa maior que ela e põe. O que acontece quando você põe uma roupa maior que você? Não funciona bem. Incomoda, fica Fica, ruim. você não cabe, pô. Você não cabe. Daqui a pouco acontece alguma coisa que você volta para aquela roupa. A vida é uma roupa feita em alfaiataria. Agora, se você entende que o rolê não é a roupa que você está vestindo, mas é que você serve nela, aí você fala, tá, como é que eu faço para não caber mais? Como é que você faz para não caber numa roupa? Você cresce, Perfeito. pô. Você cresce, você trabalha em você, você fica mais forte, você fica maior.
Quando você faz isso, a roupa que você está se vestindo, ela não cabe mais, ela fica apertada. Aí entra a vida é justa. Eu te garanto, não tem como. Aí eu entendo o negócio do tudo muda quando alguma coisa muda. Não tem como. Quando você entende isso, você fala, eu não vou trocar de roupa, eu vou caber numa roupa maior e eu vou trabalhar em mim, não tem como. Tudo ao seu redor, absolutamente tudo muda. E aí, só para eu completar, para eu deixar você fazer a próxima pergunta, que eu vejo muito, essa pergunta vem muito para mim. Ah, mas o outro, né? Quando você entender que o fato de você olhar para si e trabalhar nessa construção em você, por si mesmo, algumas pessoas vão chamar isso de egoísmo, né? Mas por si mesmo, é, você tem que saber que isso vai impactar o outro. Seja o outro quem for, seu filho, seu cônjuge, seu pai, quem convive com você, seus sócios, vai impactar. Mas você não tem que fazer para isso, por esse motivo. O motivo e o objetivo vai dizer se uma coisa é certa ou errada. Se você fazer tudo que eu estou te falando, treino e focar em você, tudo pelo motivo de mudar o outro, tu vai ficar continuando secando gelo do mesmo jeito. Então, a primeira coisa, eu nunca pedi, nunca sequer insinuei para minha esposa entrar na aliança. Ela até hoje não é da aliança. E hoje, 3 anos depois, ela aplica muito mais coisa do que muito aliado que eu conheço. E ela não é da aliança. E eu nunca cheguei para ela, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu decidi de verdade mudar a mim. E aí lembra da roupagem? Não tem como. Vai mudar. Eu comecei a treinar e fiquei treinando porque eu queria. E não tem, sabe o negócio do constranger? Demorou 1 ano e meio. Eu vou avançar um pouquinho no tempo. Demorou 1 ano e meio. E eu não estava fazendo isso por esse motivo, mas eu lembro claramente o dia que ela chegou uma mensagem, que aí ela me perguntou, né? Ela falou, tá acontecendo isso no meu trabalho, e eu queria entender, né? E aí ela meio que desabafou. Aí eu falei, tá, tudo bem, mas você só tá desabafando, você tá se sentindo melhor, ou você quer que eu faça alguma coisa com isso? Aí ela falou, não, eu quero a sua visão de terapeuta, né? Aí eu falei, então você não quer seu esposo, você quer o terapeuta. Ela falou, eu quero o terapeuta agora. Aí eu falei, é isso. Aí ela, caramba, meu, eu não acredito que é isso. Eu falei, é. Aí ela desabafou. Ela falou, meu, eu não aguento mais. Aí eu até tomei um susto, né? Porque eu não aguento mais, parecia, tipo assim, eu não aguento mais você, né? Mas eu não Aí aguento. seria triste. Eu não sei, se é triste, feliz, acho que depende do que pode ser. De repente, ela, se fosse triste naquele momento, poderia ser feliz depois. Brincadeira. Mas enfim, o ponto é, quando ela chegou ali e falou, eu não aguento mais, depois ela falou, eu estou vendo. Eu não fiz, juro pra você, gente, eu não fiz por esse motivo, mas depois de 1 ano e meio ela falou pra mim, eu não aguento mais ver você avançando, bancando, buscando, avançando, resolvendo, passando, e eu tô me sentindo parada no tempo. Não tem como. Quando você aumenta, quando você cresce, aquela roupagem não cabe mais. Você até pode escolher ficar ali com ela um pouquinho apertado, mas ela grita. Ela grita. E aí E ele, cabe a né? reflexão para todos nós, que eu particularmente senti isso na minha vida. Quando você se reduz por medo da mudança, você perde muitas coisas e quem está com você perde também. Mas muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta, que a gente sabe que se a gente mudar, a gente não vai caber mais. E aí é aquilo que o Ramon fala. Até mandei para os nossos aliados recentemente um corte dele. A gente não é procrastinador em tudo, a gente é procrastinador no que realmente muda a nossa vida. Então, é ter essa atenção, gente. O Wallace tocou num ponto muito importante. As pessoas que estão conosco, elas irão pelo exemplo. Né? Olha o que ele está contando aqui para gente. Ele não pediu para ela seguir, ele focou nele, fez o que tinha que ser feito e ela conseguiu enxergar a mudança que estava acontecendo nele. Tão profundamente a ponto de querer mudar também. Uhum. Então, nós somos capazes de arrastar quem está conosco, né? O exemplo que ele está dando para a gente aqui é um enorme incentivo para todos que estão aqui. Tem alguém que não faz parte da aliança ainda, ou que já faz parte, mas ainda não está colocando em prática. Ao invés de ficar focado, e essa é a mensagem que ele trouxe para a gente até agora, ao invés de ficarmos focados em mudar o outro, vamos focar em mudar a gente.
Ele mudou ele e junto com ele a esposa, a família e toda uma realidade. E aí eu acredito que a gente pode passar para a próxima parte, que é assim, você chegou pensando que as coisas não, né, não tinham jeito, que o problema era externo, e aí você enxergou tudo isso, aí chegou no ponto até dela querer mudar e tudo mais, e aí você me falou que teve uma situação que você se lembrou, que você nem se lembrava mais que existia, que fez muita diferença no seu financeiro. E por mais que nós estejamos falando da relação aqui, o financeiro impacta diretamente na vida do casal. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa memória aí que fez tanta diferença. É uma história boa, porque é, acho que foi a primeira questão de dependência emocional que me fez voltar, que a gente chama de regressão, às vezes, até na psicanálise, né? Voltar lá no passado. Eu não lembrava de nada dos meus 11, antes dos meus 11 anos de idade. E tinha utilidade para eu não lembrar, né? Eu tinha que proteger alguém. Eu tinha que proteger a imagem de uma pessoa. É, e quando isso aconteceu, eu já tinha ajustado algumas questões com a esposa, já tinha resolvido aquela questão com a mãe de buscar a aprovação da mãe, né? É, buscava a aprovação da mãe, então já tinha resolvido essa interferência. E aí, nessa brincadeira que eu falei, não tinha, né, de problema nenhum com a mãe e com o pai, um dia eu comecei a falar, não é possível, eu comecei a buscar isso, né? E aí, apoio dos aliados, assim, teve outras coisas, tá, pessoal, além da aliança, mas vamos seguir aqui o que o Elton, nosso mentor ali, pede, né? Vamos manter sem misturar as coisas. Mas o ponto, até porque daria para resolver só com a aliança também. O ponto que eu olhei e me destravou algumas memórias é que eu comecei a perceber algumas coisas, e é sempre assim, você presta atenção no que está acontecendo aqui, e aí você começa a buscar referências do seu passado, né? Eu percebi que nessa brincadeira de me melhorar, eu percebi que eu deixava muitas coisas no trabalho por fazer, e tipo assim, coisas pequenas que eu poderia resolver e eu deixava passando, ia acumulando, acumulando. Até que eu comecei a perceber que eu comecei a ter começou a ver alguns problemas maiores, o problema precisa piorar para que você pelo menos enxergue ele. Eu comecei a enxergar e eu consegui falar, putz, isso tem a ver com eu deixar para depois. Aí, buscando isso, eu entendi que esse deixar para depois, aí eu comecei a tentar mudar isso. Falei, tá, vou tentar. No trabalho estava mais difícil. Aí, o efeito paralelo, o que eu tô deixando em casa para fazer? Aí, eu comecei a perceber que eu deixava às vezes, a maçaneta da porta começa a sair, né? É meio natural. Dependendo da porta, começa a sair. Eu deixava até cair. O negócio tá ali, você tá mexendo todo dia, você tá vendo que tá saindo, fica ruim. Aí caía, fazia aquele barulhão, ia lá e dava, nem arrumava direito, dava aqueles murros assim, bravo ainda que teve que parar pra mexer com aquilo ali. E de todo sentido. Aí tem aí, tipo, teto, uma parede que já tá na hora de pintar, um teto que de banheiro, geralmente, às vezes, o vapor acaba deixando, ficando uma cor diferente. Aí você tem que dar manutenção. E eu era o cara que não dava manutenção em casa. Aí eu comecei a me questionar, caramba, por que que eu não faço, deixo as coisas acumular lá no trabalho e por que que eu não dou manutenção na casa? Aí eu lembrei que 10 anos atrás, quando eu tinha comprado a casa, eu falei, eu quero deixar a casa pronta, porque eu não quero mexer nessa casa, depois que eu reformar e pintar, eu não quero encostar nela, e de fato. Só que aí nessa brincadeira, a vida sempre mostra, né? Quando eu tava nesse momento de reflexão, meu pai apareceu na minha casa. E aconteceu uma coisa que sempre acontecia, mas eu não via. Na verdade, eu não queria ver, né? Não queria olhar. E aí eu percebi que aí ele chegava, ele conversava com a gente, aí conversava, vai, conversava, e ele já começa a olhar e fala, essa parede aqui, precisa fazer isso. Aquela coisa ali, precisa fazer aquele outro. Vai, tem que fazer. Pega lá, você tem aquela ferramenta aqui, eu tenho ali. Aí pegava lá e começava a mexer. E eu, nem aí, nem aí, deixava indo. Ele ia tal, e eu começava a perceber que muitas vezes quando ele começava a mexer nas coisas de casa, ou mexer no meu carro sempre estava bom, mas ele toda vez que ia lá, ele abria o capô do meu carro para ver como é que estava o capô, as coisas do carro. E ele sempre me mostrava as coisas, falando comigo das coisas do carro, como se falasse com uma criança de 7 anos de idade. E eu já Hum. tinha percebido aquela percepção. Eu preciso contextualizar uma coisinha rápida. O meu pai, ele sempre trabalhou em outra cidade, né, em Campinas. A gente morava no Embu das Artes, que
bom, 2 horas e meia de viagem, para quem não sabe a distância, umas 2 horas, 3 horas. Então ele trabalhava aquela escala, tipo vida de caminhoneiro, sabe? Fica 10 dias fora, 10, 15 dias fora, fica 3 dias em casa, e sempre foi assim, a vida toda. A gente cresceu assim. Mas meus pais sempre foram casados, tal, e tudo bem. É o jeito deles escolheram de viver. E nessa brincadeira eu conseguia entender que ele falava, eu pensava antigamente, ele fala assim comigo porque ele não teve tanto tempo, ele teve mais tempo fora do que dentro. Então ele meio que tenta compensar. Eu já tinha entendido isso mesmo sem a aliança. Só que pra mim, tipo, isso era bonitinho. Eu falava, não, deixa ele preencher Isso isso não com ele. era tão relevante, né? Você não pensava que isso impactava Não, tanto. exato, eu não pensava que impactava e eu não pensava que era relevante. E eu não entendia que eu tinha aquele combinado inconsciente, aquilo era útil pra mim também, né? Não era só ele. Porque também, de alguma forma, eu me fazia valer daquela situação pra me vingar. Mas me vingar do quê, Wallace? Então, quando eu comecei a olhar pra isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu por volta dos meus 7 anos. Que um belo dia ele saiu para trabalhar, éramos a minha mãe, 2 irmãs, eu sou o filho do meio, né? E eu e meu pai, né? E aí meu pai saiu para trabalhar e ele estava muito emocionado naquele dia, eu lembro que ele estava muito emocionado, lembrei depois de um tempo, né? Que ele chegou para mim e falou: é, você é o homem da casa, cuida da casa, da sua mãe e das suas irmãs. Para uma criança de 7 anos, a minha mãe, ela já tinha, aí vocês vão entender o porquê do perfil de aprovação, buscar aprovação para ela. Ela já criava a gente meio que sozinha, digamos assim. Então ela tinha que ser o masculino e o feminino. Ela era muito, até o pessoal da rua que a gente morava, conhecia ela muito como o sargentão, assim, sabe? Quando ela falava nosso nome, os meninos da rua falavam, corre, 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 senão ela vai bater vocês. Então ela era muito firme. A gente tinha medo dela e não tinha medo do meu pai. O pai era o contrário lá, né? E, ou seja, olha, começa a entender a questão da vingança, ou seja, é a minha mãe que devia ser minha mãe, que eu gostaria de ter um colo de mãe, eu não podia ter esse colo de mãe porque ela tinha que ser homem, tinha que ser o masculino, tinha que ser firme, tinha que ser dura, e ela só tinha que fazer isso porque aquele homem não estava lá, a E ainda vingança te começando deu. aqui. E aí aquele homem chega pra mim e fala, ó, cuida da minha mulher, você vai ter que ser esposo da sua mulher, da sua mãe, cuida das suas irmãs e da casa. O que eu fazia quando ele cresceu? O que ele ia fazer na minha casa? Quando ele voltava para minha casa, eu deixava a casa tudo, as coisas por fazer, porque agora você cuida da minha casa. Eu Agora você cuidei da resolve. sua, agora você cuida da minha, é justo. Exatamente, esse era o combinado inconsciente. É óbvio que não foi assim, né, gente? Tipo, cara, isso aqui foi uma construção, né? Não é mágica. Quem Isso tem aí mais já tinha uns experiência, 2 anos de aliança para você conseguir enxergar isso. isso tinha um ano. Isso, na verdade, não chegava a ser um ano, mas assim, o primeiro grande passo demorou uns 6 meses, aí o Uhum. segundo demorou mais uns 3, 4 meses, que foi esse, né? E esse destravou muitas coisas, porque a gente já estava há alguns anos tentando se mudar de cidade e não entendia porque a gente não se mudava, tinha essas questões. E aí, quando eu entendi isso, e aí começou a vir uma série de coisas. Eu já tinha visto o perfil narcisista, que o pessoal do meu grupo já tinha me mostrado, já tinham conseguido desmascarar o narcisista, eu comecei a entender. Aí, por exemplo, o meu sobrenome, vocês estão vendo, Wallace Jacinto, eu não tenho o sobrenome da minha mãe, só o sobrenome do meu pai. E eu era o cara que fazia as dívidas e não ligava pro meu nome. Depois eu fui entendendo. Por que que o pessoal falava, nossa, mas como é que consegue dormir com dívida, tal, seu nome sujo? Eu falava, um dia eu pago, um dia eu resolvo. Em outras Era o nome palavras, dele é o mesmo, né? sobrenome do meu pai. É o sobrenome do meu pai. É uma vingança. Tipo, não tô nem aí, não ligo com esse nome do meu pai. Quando eu casei, aí vocês vão uma questão como uma relação impacta na outra. Quando eu casei, a minha esposa chegou, você quer que eu vou colocar o seu nome? Eu falei, não, precisa não, vai mudar documento, tinha uma série de coisas da dependência emocional com aquela mulher, mas também tinha a vingança de, não, pra colocar o meu nome, o sobrenome daquele cara lá, tipo, era isso. Gente, eu amo meu pai, sempre amei de paixão, sempre foi uma relação muito, mas olha o tanto de coisa inconsciente que a gente não percebe. E aí, nessa brincadeira, foi E passando, ver e aí, isso que está inconsciente é muito desafiador, né, Wallace? muito, Porque, muito. assim, você dizia para você mesmo que você gostava dele e tudo, que a relação era boa, e de repente você olhar e perceber que
lá dentro tinha uma dor. Então, fica Tinha. a dica aí para todo mundo, gente. Não é porque você está bem com a pessoa e tal, que não tem dependência emocional ali, não. Pode ter alguma coisa do seu inconsciente que você não está vendo. Faça uma investigação profunda em todas as pessoas que realmente estão no seu núcleo. Aliás, é exatamente o contrário. Você não vai ter dependência emocional com quem não é importante pra você. O que mais vai pegar pra você é aquelas pessoas que mais você ama. Quando a gente pega uma pessoa que tá com um perfil vingador muito dolorido, geralmente um rígido na dor, que a gente tá falando de traços caracteres agora há pouco, Uhum. muito dolorido, com aquele ego machucado, você olha o perfil vingador, é literalmente amor e ódio. No talo, os dois. Eu amo e eu odeio na mesma proporção. É isso. Que às vezes a Então, gente tem essa tendência, né, de querer resolver as relações que a gente pensa que estão ruins. E não é, quer mexer nas que estão boas. Ah, não, eu gosto de fulano, a gente está se dando bem, a gente frequenta a casa uma da outra, para que eu vou mexer com isso? Eu vou lá fazer uma conversa difícil, aí ela pode ficar chateada comigo, a nossa relação pode piorar. E não é assim. É para tornar essa relação ainda melhor que você precisa tratar dentro de você aquilo que está te travando, aquilo que é a dependência emocional. É sobre é, justamente melhorar essa relação. E aí você percebeu esses perfis, você começou a atuar nisso, como é que foi o processo, assim, qual foi o protocolo que mais te impactou? eu fiquei alguns anos sem crédito, então quando precisava eu pegava o cartão do pai, né, e tudo isso juntou tudo até eu entender, né, fechou a conta ali, eu falei, cara, realmente minha relação com meu pai é incrível, todo mundo inveja a relação com meu pai, mas tem muita coisa aqui que eu tô ignorando, né, e aí quando o negócio do ignorar, eu entendi por que que eu precisava esquecer aquelas lembranças, e quando vieram, eu falei, bom, tô pronto pra resolver, né, ou seja, em outras palavras, estou pronto para ter uma relação melhor ainda. A Glória foi muito feliz quando ela falou isso. Estou pronto para ter uma relação melhor ainda. Mal sabia eu que eu nem me relacionava direito com meu pai. Vou contar para vocês. É, e ali eu fiz o que tinha que fazer. Protocolo, entendimento, deixei marinar, entendi tudo que estava envolvido ali, fiz as listinhas do que tinha que alinhar e tive uma conversa incrível, incrível com ele. E, e o mais fantástico é que não só me libertei, como eu libertei ele. Assim, o alívio que ele sentiu com aquela conversa foi absurdo. É, e eu conversei com ele, coloquei todos esses pontos, colocamos os limites, deixamos o passado concluído, é, não iríamos mais usar o passado, ele não precisava. Ah, e o mais engraçado é que quando eu decidi isso, o pessoal for fazer a conversa, eu procrastinei uma semana. Aí nesse que eu procrastinei uma semana, mas estava decidido, a, a máquina lá de casa, a máquina de lavar quebrou. Ah, tinha que acontecer alguma Ah, coisa, não, né, tem, gente? Eu sempre lembro tem. A dele máquina de lavar, falando, se você estiver atento, vai ser menos de 24 horas. Aí a máquina foi lá e pá. a máquina quebrou. Essa nem é a parte engraçada, essa é a parte chata, mas beleza, faz parte. A parte engraçada é que a minha esposa já tava no. Aí tem que ser, né? Pra rasgar o cara mesmo. A minha esposa já tava ali no padrão de, meu pai que resolve tudo. Aí ela chegou pra mim e falou: Ah, preciso falar com você. Eu falei: pode falar. É que a máquina quebrou. Eu falei: putz, sério, mas você sabe que dia que seu pai vem? Nossa, aquilo ali me cortou de um jeito, porque ali eu senti, tipo assim, quase, pra mim foi tipo assim: você sabe que dia meu marido vem? Aí eu falei: nossa, me rasgou de um jeito. Eu falei: não. Aí eu sentei, conversei, eu falei, olha, eu tô entendendo isso, eu sei por que que você tá falando isso, você não sabe, mas eu sei por que você tem que falar isso, eu sei porque a máquina tem que quebrar, é isso, 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 mas a partir de hoje, absolutamente tudo que tiver quebrado aqui, eu vou consertar. Aí no outro dia acordei cedo pra consertar tudo. Um monte de coisa, vai no negócio pra comprar um negócio, não tem um negócio, falei, vou consertar tudo, mas foi uma dificuldade pra achar as coisas pra consertar, mas fui consertando o que deu, não sei o quê. Tem uma história legalzinha com a máquina também, vai e volta, meu pai tava lá, enfim, já tinha aí eu fiz a conversa com ele. Aí eu consertei, fiz a conversa com ele.
Foi uma Aí a conversa. máquina quebrou de novo, né? Para ter certeza que Não, você não ia cair. e eu só achei, eu procurei, eu tava morando em Cotia, era uma cidade vizinha de onde meus pais moram, onde minha mãe mora, e eu procurei, como já eu tinha mais vivência na cidade onde minha mãe mora, algumas indicações falaram, não, vai em tal lugar, que tinha que ser perto da casa deles, né? Tinha que ser perto da casa deles. Eu fui lá e resolvi lá. E aí eu tinha que pegar, já tava ficando 2, 3 dias sem lavar, e a gente morava meio distante, né? Então eu tinha que pegar naquele dia. E aí aconteceu de tudo no meu trabalho para eu não conseguir sair do trabalho. Aí quem me liga? Meu pai. Tinha que ser, Ah, tá, não podia ser você outro. tá bem. Aí eu já tinha falado para ele, já tinha feito a conversa difícil com ele e já tinha falado, ó, pra você ter ideia, só de eu falar marcar essa conversa com o senhor, a máquina quebrou. Aí ele sabia da máquina. Aí ele falou, mas você quer que eu não? Eu acabei de falar pro senhor que não é pro senhor resolver nada na minha casa. A partir de hoje eu vou resolver tudo. Né? Quando o senhor for na minha casa, o senhor, a partir de hoje, eu sei, né, que a gente tem que aconteceu, eu sei que do passado e tudo mais, mas assim, eu já tenho 37 anos, na época tinha 35 anos, é, eu não tem como ser mais o filho de 7 anos. E não tem nem como ter o pai de 7, como sendo uma criança de 7 anos. Então, a partir de hoje, eu quero realmente começar uma relação com o senhor, sendo um filho adulto de um homem adulto, né? E ali começou uma relação diferente, né? Uma nova relação e muito boa. Inclusive, eu descobri que eu não sabia nem a história do meu pai. Eu digo que se eu não tivesse resolvido essa dependência emocional, talvez o meu pai falecesse e eu não saberia a história dele, a história do passado dele. Só por conta disso a gente começou a ter conversas muito melhores, muito mais profundas, muito mais de parceria mesmo, e eu descobri algumas histórias do meu pai que são muito, muito legais. Mas voltando ali, ele falou, aí ele me ligou, aí veio a pré-queda natural, né? Me ligou, ó, eu tô em São Paulo, você resolveu lá a máquina? Eu falei, já resolvi já, tal, só tem que pegar. Aí ele, mas tá em tal lugar? Eu falei, tá em tal lugar, tal. Ele falou, mas você vai vir aqui? Você quer passar por aqui? Eu falei, não, na verdade eu não sei nem se eu vou aí hoje, porque aconteceu isso, 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 eu tô vendo, de repente eu vou amanhã. Ele, mas e a máquina que ele estava? Eu falei, ela vai se virar lá, vai ter que esperar. Ele falou, não, mas eu já tô aqui. Eu falei, pai, Nossa, a gente conversou antes de ontem. Não é pra você pegar. Falei, tá bom. Aí eu, que eu, aí ele falou, não, mas não me custa nada. Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, mas eu vou lá. Eu falei, eu sei, mas eu vou pagar um motoboy pra pegar. Aí eu paguei um motoboy, fui lá, entregou e tal. Eu sabia que era o custo que eu tinha que pagar. Aí foi lá e quebrou. Ele foi lá em casa, no mesmo, tipo, praticamente no mesmo dia, do dia pro outro, não lembro. E aí o que aconteceu? Ótimo, lindo, tá a máquina funcionando. Dia seguinte, ele vai ligar? Então, para de funcionar de novo. ai meu Deus. Dia seguinte, eu tinha uma reunião do caralho, que ia ser uma proposta, assim, que era pra dar uma virada, assim, na mesa, sabe? E ao mesmo tempo tinha que resolver. Não, eu falei, caramba. Aí eu poderia fazer o quê? Deixar pra depois. E aí eu sei que se eu tivesse deixado pra depois, ou se eu tivesse pedido pra ele resolver, aquela reunião não tinha dado certo, eu não teria fechado um contrato. Mas foi porque aí eu fui lá, banquei, eu peguei e tal, mandei, resolvi, a reunião deu certo. Depois que a reunião deu certo, é, eu tentei, o cara tentou me ligar, não conseguiu, e por algum motivo ligou pra ele. Olha que loucura, o cara da loja ligou pra ele, hein? Falando assim, é porque ele mexeu aqui, ele instalou errado alguma coisa, não é o problema, não é o equipamento. Aí eu fui lá, meu pai me liga, vai, não sei o que. Eu falei, pai, mas por que você tá vendo isso? Não, é porque ele me ligou e ele tá falando lá que foi problema que você colocou errado, que na hora que você tirou a peça, que se eu tirei errado. Eu falei, tá, eu vou ligar pra ele. Ele falou, mas eu tô aqui na frente. Olha que coisa, cara. É inacreditável, eu tô aqui na frente. Me fala o que que você fez que eu vou resolver com ele. Eu falei, senhor, não vai resolver. Quem vai resolver sou eu. Você não tem mais nada para fazer na vida, não, E pai. aí já era a terceira, né? Era a terceira ali, terceira pra queda. O senhor não vai resolver. Mas eu tô aqui. Eu falei, pai, o senhor pode ficar onde o senhor quiser, mas quem vai resolver sou eu. Mas ele tá querendo falar com você e tal. Eu tô aqui, me explica que eu vou explicar pra ele. Eu falei, então faz o seguinte: você tá na frente dele, coloca no Viva Voz. Aí ele colocou no Viva Voz. Aí eu comecei a conversar com o cara. Aí o cara começou a crescer. Eu cresci junto com o cara também. Cara, é isso. Ou você faz isso, isso, isso. Aí eu cresci, fui pra cima do cara. Aí falei um bolão pro cara lá. O cara falou: não, cara, tá bom, tá. Você tem razão, tal. Eu vou te mandar uma peça nova. Eu tô mandando pelo seu pai. Eu falei: não, eu quero que o seu instalador vai lá e eu quero que o seu instalador vai instalar. Já que você tá falando que eu instalei errado, eu quero que o seu instalador vá lá instalar.
Ele mandou o instalador, instalou, e aí a máquina não deu mais problema. E aí quando meu pai me desligou, ele falou, caraca, você foi mó grossão com o cara, não precisava de tudo isso. Eu falei, precisava, pô, porque era sobre eu resolver alguma coisa. Aí começaram os benefícios, né? Aí, dia seguinte, lembra, eu fiquei 10 décadas com o nome sujo, não sei o que, no dia seguinte, do nada, de repente, surge lá uma mensagenzinha do Nubank, que eu já tinha uma conta uns 5 anos no Nubank, sempre pedia aquele lá cartão de crédito. Eu tinha R$ 300 de cartão de crédito lá. E não é nada grandioso de valores, tá, gente? Mas o significado daquele é muito grande. Tinha R$ 300 de limite e eu sempre pedia, aumenta o limite. Nunca. Em anos. Eu parei de pedir. No dia seguinte, subiu uma notificação. Aumentamos o seu limite de crédito. Oh, de Para repente, do nada, nunca, meu povo. R$ 900. R$ 900 não é nada. Para a maioria de nós é ok, dá para fazer uma coisa, mas é 3 vezes o que eu tinha. Aí eu falei, Exato. cara, aí fiz o celebre com a galera, isso aqui é muito importante, não sei o que e tal, é sobre meu nome, é sobre quebrar esses padrões, é sobre eu avançar. 3 dias depois do limite de crédito, surge um cartão, do nada na minha casa, um cartão de crédito do Santander, acho que o limite era uns R$ 3.000, 3, 4 mil reais, alguma coisa assim. Da onde veio esse cartão? Aí eu achei estranho, peguei o documento, liguei pra minha gerente, falei, mas ela falou, Alas, você não pediu o cartão? Eu falei, não pedi o cartão. Ela falou, deixa eu ver. Aí ela foi ver, ela falou, Alas, tem um pedido aqui, mas é um pedido de 6 anos atrás. E eu não sei por que chegou agora você. E ali aconteceram outras coisas, a gente conseguiu alugar a casa, a gente se mudou de cidade, enfim, mas aí é um pouquinho mais pra frente. Aí você decide se você quer continuar nessa parte do dinheiro, né? A Gisele está falando aqui, ó, ela está se identificando. Ela falou que, meu Deus, sou eu, 33% de rígido e muito vingadora com os meus pais. Eu melhoro 1% todo dia, mas todo dia descubro um padrão diferente. Ela se identificou com você. A Gisele é a idealizadora, junto comigo aqui, dessa entrevista. Hoje, se você quiser abrir a câmera aí e fazer perguntas para o Wallace também, fica à vontade, tá? Ah, Gi, boa noite, Gi. Ela é minha anfitriã aqui na cidade e ela é uma pessoa que, ao longo do tempo, nós temos partilhado muito que a gente faz acompanhamento do plano perfeito uma da outra, né? Nós somos guardiãs uma da outra. E quando ela fala que ela se identificou com você, me chama a atenção o fato de que não é uma questão de homem e mulher, não é uma questão Uhum. de não tem um padrão assim de como barreira, né? Os padrões eles são para nos ajudar a encontrar as nossas soluções, poder pegar a vida dos outros com mais facilidade emprestado, porque você vê que ela já identificou aí uma coincidência, já fez sentido, e com toda certeza aquilo que você aprendeu, né, nessa relação com seu pai vai fazer sentido para ela também com os pais dela. Com Eu toda queria que certeza. você perguntou se eu queria que você continuasse nesse assunto, eu gostaria que você continuasse, porque eu entendo que, como homem, na sua família, essa questão financeira ela deve ter feito bastante diferença, né? Porque você conseguiu proporcionar para sua família a mudança e um monte de outras coisas. Se você quiser continuar nessa parte aí, eu acredito que as meninas vão apreciar. Acaba sendo nas duas coisas, né? Comecei a mexendo na relação, aí depois você mexe nas relações com os pais e acaba impactando na relação. Vocês viram, né? Que tipo, tinha essa troca, né? Cuidava da minha mãe como mulher do meu pai, é aquela bagunça emocional, né? Aí um detalhe legal dessa história toda é que na conversa com meu pai, né? Ele se emocionou bastante e ele falou exatamente isso. Às vezes eu não tenho como emprestar, às vezes eu não tenho como fazer, mas eu faço isso porque eu tenho uma culpa muito grande, né, de que eu faltei na infância, né. Então, acho que o principal de tudo é o quanto eu me libertei dessa história, e aí eu cada vez me aproximei e venho me aproximando do homem que eu acredito que eu posso e quero ser, e você se sente melhor, você se sente, né, capaz e tudo vai virando, né? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai. E a vida é assim: você resolveu uma coisa, se você continuar no fluxo, ela já te mostra a próxima camada, já vai aparecendo a próxima pessoa, a próxima relação, a próxima padrão, você vai avançando. E é engraçado, porque toda vez que você vai quebrar um padrão seu, você vai resolver uma dependência emocional, pelo menos na minha vida e na vida de uma galera que eu acompanho, tá? É super comum. Você vai avançar em alguma área da sua vida, tudo aquilo que você já resolveu, de alguma forma,
ela vem se apresentando como opção ou como uma revalidação, eu não sei, tá? Mas pelo menos na minha vida, sempre, sempre. Eu tomo uma decisão de avançar em alguma área da minha vida, eu já sei que eu vou ter uma questão para resolver com a esposa na semana, que o meu pai vai me ligar, que a minha mãe vai me procurar, eu já sei. Que o E trinco não da falha porta vai soltar. até hoje, não falha nenhum. Meus sócios vão ter uma questão com os meus sócios, não falha nenhum. Toda vez que eu vou avançar, eu já espero a ligação dessas pessoas, e sempre acontece. Então você vê, né, que vai pegando. E ali, o que aconteceu depois é que a gente fez uma grande mudança, e aí para não ficar, nossa, que legal que o cara fez, o cara já estava maduro ali, eu tive uma bela de uma queda depois, tá? Ai, conta pra nós. Que essa parte é importante, ninguém gosta de contar as quedas, né? Eu vou contar para vocês a queda. Me mudei, a vida é muito espertinha, gente, é bizarro, olhando hoje com a maturidade que eu tenho é muito engraçado, mas na época é meio dolorido. E tem que ser, né? Tem como os nossos é, mentores dizem, tem que ser forte o suficiente para achar que você não dá conta, mas fraco o suficiente para que você consiga, né? Então é uma decisão mesmo. Tivemos algumas pré-quedas para conseguir alugar nossa casa, e eu tomei a decisão de mudar mesmo sem a casa alugada. Isso foi uma decisão que eu precisei tomar. E logo depois que eu tomei essa decisão, as coisas avançaram um pouquinho mais. E depois que eu banquei algumas coisas, aí a gente conseguiu alugar a nossa casa lá, que é, que é em outra cidade. E a gente veio mais para perto de São Paulo. Era um desejo nosso, porque a minha filha fez 18 anos no mês passado, na verdade, mês retrasado, que já passou 2 meses, né, em setembro. E ela já vinha ali, a gente está aqui há 1 ano e pouco, quase 2 anos, e a gente queria que ela tivesse uma convivência mais de começar a sair mais, e aí São Paulo tem muita coisa, tem cultura, tem faculdades, a gente gostaria que ela tivesse um convívio muito maior, porque a gente morava num lugar meio que interiorano, então ela saía pouco, né? E para uma garota que está prestes a entrar na vida adulta, a gente queria soltar ela, né? Queria estimular isso. E a gente veio para uma cidade, para bem perto de São Paulo, na boca de São Paulo. É, e a vida mudou muito, assim, coisa de gostosa de levar o filho na escola a pé, assim, voltar a tomar um café junto. A vida melhorou muito nesse sentido. Só que, como tinha que ser, a minha casa é toda mobiliada, planejado, né? Então não tem como tirar nada da casa de móveis, 100% planejada. E quando eu aluguei lá, eu vim para alugar aqui, onde a gente mora hoje, tinha que ser uma casa mobiliada? De jeito nenhum, né? Tinha que ser no pelo, sem nada, e te vira para pagar. E ali foi bancando. Aí vem a questão do narcisista também, de ter que bancar, né? O que eu estava disposto a fazer. Porque na hora que a coisa apertou, quem ia gritar? Não tinha dúvida, era o cartão do meu pai. Já estava usando cartão novo, já tinha usado o outro, já estava todo mundo tomado. E tinha cozinha para fazer, tinha armário para comprar ainda. E você fala, caramba, e agora? É, e depois que eu entendi que foi uma queda, eu banquei e a coisa virou. Mas eu, a coisa apertou de um jeito que ou eu passava 1 mês, ou eu dava outras formas, né? Que depois eu achei outra forma, né? Eu fui montar móveis, pra vocês terem ideia, assim, que eu tive que quebrar um padrão de narcisista, que o cara com 2 faculdades, uma pós-graduação, psicanalista, analista corporal, vai montar móveis, era o que eu tinha que fazer. Era o que eu tinha que fazer. Porque as análises pararam, os trabalhos pararam, o dinheiro apaziguou e falou, o que tu vai fazer com isso aí? Né? E aí eu tomei uma decisão que hoje eu entendo que foi uma decisão que eu dei um passo para trás e eu peguei o cartão do pai para bancar a cozinha. Então essa foi minha queda. Aconteceu que eu fiquei mais 6 a 7 meses correndo atrás do prejuízo e fiquei mais 10 meses preso nessa questão com meu pai. Aí depois, obviamente, né, vem aquelas situações de, mas você já tá pagando isso aqui, e aí você tem uma oportunidade de fazer isso, vai lá, já passa de novo. Aí, ali eu entendi que eu tinha errado mesmo, eu falei, não. Aí eu combinei com meu pai e falei, escuta, foi um erro. Ele falou, não, mas não tem nada a ver, a gente já se resolveu. Eu falei, não, foi um erro, e eu inclusive vou dar um jeito de pagar antes. Mas as parcelas só vão vencer. E eu não sei o que você vai fazer com o dinheiro, mas eu vou levantar o dinheiro antes, e eu vou colocar na tua conta, e eu vou te pagar antes. Aí, beleza, aí eu voltei para aquela postura. E aí, quando eu falei isso, abri a boca, a vida falou, é mesmo? Vamos ver até onde você está disposto aí. Aí eu falei, vou trabalhar, vamos tentar vender análise, vamos tentar fazer isso, vamos correr atrás. Nada, 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 nada. Até onde você está disposto aí? Aí surgiu.
uma oportunidade de a minha irmã chegou para mim primeiro falando, você não quer montar um móvel aqui para mim? Porque eu tinha montado na minha casa, eu comprei um móvel e montei na minha casa, ficou tão bonito, você trabalhou bem. Eu falei, Fá, não dá, né, para fazer dessa forma, tal. Ela falou, não, mas você não quer fazer nem como um trabalho? Eu falei, olha, como trabalho ainda vai. Mas eu sabia que também tinha uma questão de pezinho de dependência emocional, mas como trabalho é justo, tal. Se você separar as coisas, eu separar as coisas, faz. E ali me deu um estalo. Aí eu fui lá, fiz um cartãozinho, divulguei no condomínio novo aqui no grupo de WhatsApp, montar móveis, marido de aluguel, sei lá, nem lembro o que que eu escrevi lá, vou montar móveis, chegou e fui lá. Bizarramente também, você monta um, dois, três móveis, aquela análise corporal que a pessoa falou que ia pensar, não sei o que, ia falar, eu pensei aqui, vamos fechar, vamos fazer? Você fala, vamos. Aí vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí daqui a pouco, 2 meses, eu não tava, um mês, assim, mais ou menos, eu não tava precisando mais montar os móveis, porque eu já tinha bancado o que tinha que bancar. Aí fiz o dinheiro, paguei meu pai antecipado, e aí outras coisas começaram a acontecer, né? É, outras coisas da parte financeira começaram a acontecer e começaram a subir. Eu quebrei um primeiro teto ali, mas ainda estava com dívida, ainda estava com nome sujo, aquela coisa toda. Você quer que eu continue essa história até o final do ano ou você quer puxar outro assunto? Pode continuar. Eu só queria chamar a atenção, galera, olha só. Ele decidiu que ele iria fazer o dinheiro. E enquanto ele escolheu o modo como ele estava disposto a fazer o dinheiro, as coisas só apertaram. No momento que ele disse, eu vou fazer o dinheiro, mas é uma coisa que normalmente você não trabalha, é uma coisa que você pensa que não é tão nobre, vamos dizer assim. Não, não importa. Eu sou o homem da casa e eu vou fazer o dinheiro. Aí as outras coisas se liberaram. Olha só que coincidência, não é Uhum. mesmo? Ah, tá. Continua assim. É bizarro, bizarro. Continuando nas bizarrices, aí eu continuei olhando para mim, eu percebia claramente, eu me sentia bem. O pessoal do grupo falava, isso já tinha passado um bom tempo, né? O pessoal do grupo falava, caramba, Wallace, não é a mesma pessoa, não é. Lembro de alguns aliados que se tornaram grandes amigos, eu lembro deles olhando assim, falando, cara, eu não sei se você percebe, mas é muito diferente, você tá muito, muito, muito diferente. E ali eu comecei a fazer as análises, a voltar, né, porque eu já fazia análise antes, tal, tem uma história com análise corporal de 5 anos, mas eu tinha parado, tal, fazia mais pra parte do escritório, para contratar pessoas, fazer negociações, que eu também tenho uma consultoria, né, de gestão de empresas, de parte financeira, contábil, fiscal. E nessa época, quando eu comecei, tinha uma questão, aí volta a questão da mãe, volta a questão do rígido, na dor, volta a questão de ter crescido numa comunidade religiosa onde comentei com vocês que eu era o filho troféu, né? Então, muita expectativa sobre o que as outras pessoas vão pensar. E eu já comecei a quebrar isso ao me dispor a ir montar móveis, né? Mas ali eu ainda fazia meio que sem escondido, nos lugares seguros, né? Onde as pessoas que me conheciam não iam ver o que eu estava fazendo ali, né? E tá tudo bem, não era sobre isso mesmo, né? Mas ali eu comecei a perceber, comecei a entender, fiz mais uma regressão, lembrei de uma história de 3 anos de idade, onde uma moça que cuidava de mim falava que colocava eu no sofá e ficava quietinho lá o dia todo sem fazer nada, e ela falava pra minha mãe o tempo inteiro, ela me entregava todo dia e falava, nossa, esse menino não dá trabalho, esse menino não vai te dar trabalho nenhum na vida, ele vai ser sempre muito bonzinho, ele sempre vai ser muito quietinho, nossa, vai te dar muito orgulho esse menino. Falava sempre isso. Aí, quando eu destravei essa memória de 3 anos de idade, eu falei, caramba, primeiro que eu fiquei boquiaberto, eu falei, não acredito que eu lembrei isso de 3 anos de idade. Segundo que eu falei, puta que lá merda, olha desde quando isso me persegue, né? E aí eu tava fazendo o trabalho, me soltando, me soltando, me soltando, e porém eu já tinha um desejo muito grande de falar mais abertamente sobre tudo isso que eu conheço, sobre análise corporal, sobre psicanálise, sobre desenvolvimento humano, né? Minha história com o desenvolvimento humano começou desde quando minha filha nasceu, 18 anos atrás, que eu me dei conta que eu ia ter que criar um ser humano, eu ia ter que educar um ser humano e não entendia nada. E eu comecei minha jornada ali com desenvolvimento pessoal, estudar neurociência, desenvolvimento pessoal, formação de personalidade, criança, toda essa coisa, né? É, e, e Você quando eu levou percebi. muito a sério a ideia de entender o ser humano para criar sua filha.
É. E aí, quando eu percebi tudo isso, lembrei de tudo isso, eu falei, caramba, tem um padrão aqui, não era dependência emocional, era um padrão. Eu me preocupo demais com o que as pessoas vão pensar sobre mim. É, o degrau do reconhecimento, né? O degrau da aprovação, que tinha uma raiz com a minha mãe que eu já tinha resolvido com ela. Então, não faz sentido eu já ter resolvido aquela dependência emocional com a minha mãe e buscar esse padrão no resto do mundo. E aí eu fui pro outro extremo. Aí aqui é um ponto importante, tá? Às vezes a gente vê as pessoas indo para um ponto de é, eu vou resolver esse problema meio que na força do ódio. No primeiro momento, eu nem acho isso tão ruim, tá? Porque às vezes eu provoco isso nas pessoas, tipo, quando a pessoa ela tem que olhar o que aconteceu com ela para ela ter força de sair da vítima, ela precisa às vezes ir para raiva, para ela falar assim, cara, tá, mas isso não é justo. Eu amo essa pessoa, eu não quero, mas não é justo também. Então é importante. A raiva naquele momento foi importante para mim ponderadamente, né? Se você ir para o outro extremo de, eu quero que o outro se dane também, continua sendo dependência emocional do mesmo jeito, tá? Então Perfeito. é uma coisa ponderada para você sair de um estágio de inércia para você agir. Então nesse lugar eu falei, cara, não, que se dane. Quer saber que se as pessoas quiserem me desaprovar, elas vão me desaprovar. E aí eu já fui para o outro lado, um extremo. Quando eu fazia a entrega ali, o pessoal, cara, obrigado, fez muito útil. A propósito, parabéns, cara. É muito. Aí parece que as pessoas são inconscientemente, parece que elas são provocadas para te falar aquilo, né? Parabéns, cara, o que você tá fazendo aqui para ajudar as pessoas é muito lindo. Eu vejo que você tem uma vontade de ajudar as pessoas. Aí veio, cara. Falei, não, cara, obrigado pelo elogio. Eu sei o que eu tô entregando, mas eu não tô aqui pra ajudar ninguém. Ou seja, eu fui pro outro extremo, né? Tipo assim, tipo, eu queria só a aprovação e eu fui pro outro extremo de eu nem aceito a aprovação, né? Mas naquele momento estava tudo bem, porque eu estava quebrando um padrão, tá? Então, com algumas pessoas, talvez no começo eu fui meio assim. Aí depois eu fui ponderando, tal, fui entendendo até que eu quebrei aquele padrão. E nessa de quebrar o padrão, isso já foi agosto do ano passado. Isso já tinha passado um tempinho, foi agosto do ano passado. Eu já estava fazendo uns 4 meses as entregas da análise, já estava com carteira, com agenda cheia, né? De acompanhamento, só que ainda era muito árduo o processo de captação, formação, venda, às vezes nem sempre você apresenta e vende, então é trabalho, gente, é trabalho, é cansativo, normal. Sem contar que você envolve com as histórias das pessoas e isso também, de certa forma, cansa também, é natural, todo mundo que trabalha sabe que é cansativo. E ali eu falei, cara, eu preciso dar o próximo passo, o próximo nível. Já tinha pago o meu pai, já estava de novo aquilo ali, já estava resolvido. Aí eu fui o próximo nível, quebrar esse padrão e eu ia me expor. Eu não sabia ali, mas a minha permissão já estava boa ali, né? Porque eu quebrei, aí eu fiquei nisso um mês trabalhando nisso, falando, até que eu finalmente dei coragem e lancei os vídeos lá na internet, começando a falar sobre o que eu estava fazendo. A ideia, eu falei agosto, não foi agosto, gente, foi novembro. Foi entre outubro e novembro. Porque quando eu soltei o vídeo, eu falei, eu vou ficar esses 2 meses soltando vídeos e explicando para as pessoas o que eu faço, trazendo público para entender, para depois eu poder fazer o trabalho com essas pessoas. E aí a minha meta é em 2 meses eu fechar 10 clientes com um processo que eu tinha montado, que era muito mais profundo do que a análise corporal. A análise corporal já é muito profunda para quem não conhece, tá? Já é fantástico, mas eu montei um processo um pouco mais profundo, que eram 10 sessões. Então, o esforço que eu tinha para vender um pacote de análise corporal, que são geralmente de 2 a 3 sessões, tá? Dependendo do analista que você contratar, eu fui para um processo de 10 sessões. Então, de certa forma, você tem um esforço menor para conseguir um cliente, porque a entrega você vai ter mais tempo aquele cliente ali. E aí eu fiz isso, eu falei, montei um processo novo, que era dar um passo a mais, era uma responsabilidade maior, e eu ia ter que me expor. E aí eu falei, 2 meses eu tenho que montar 10 clientes. Aí eu soltei os vídeos. 2 dias depois eu já tinha os 10 clientes fechados em novembro. Aquilo ali foi um eita, né? Foi um baita de um celebre ali. É muito gostoso É, relembrar de tudo isso. e a gente percebe que é assim, acontece naturalmente quando você está engajado naquilo e quando você trata da raiz, né? O arroz e feijão, que eles tanto falam nos encontros e tudo mais. Você fez tudo direitinho, pensou que ia levar 2 meses e levou 2 dias. É. E aí foi engraçado que eu converso muito com a vida, né? Eu falo que é Deus, tá? A minha vida é Deus, mas eu converso muito com a vida. E, e eu
E eu tenho esse diálogo mesmo, né? De tá, tipo, cara, quando vem uma inspiração assim, pra mim é como se tivesse uma frase. E aí eu lembro claramente que quando fechou o 10º, assim, eu falei, caramba, 10 clientes. Aí veio a frase na cabeça. E aí, tá bom? Ou o que que você quer? Quer o dobro? Veio essa frase. Aí foi tipo um diálogo mesmo. Eu falei, não, acho que eu não quero o dobro, até porque eu tenho que saber se eu dou conta de entregar, né? Mas eu já quero trabalhar o próximo nível. Hum, eu fechei a boca, o que aconteceu depois de 24 horas? Umas, Pré-queda. umas pré-quedas, já do próximo nível que eu já tava, que eu só pensei, eu vou me preparar pro próximo nível. Na hora, já veio o próximo padrão, que aí eu descobri no dia seguinte eu descobri um padrão de escassez. Mas eu não vou entrar nessa história não, que senão fica muita história. Mas enfim, ali Você eu já já, está convidado para um próximo encontro para você falar de todas essas coisas que está ficando em stand-by, porque eu já estou curiosíssima. é, Mas aí mas a aí vida tem começou a bastante coisa. melhorar, você estava de agenda cheia, estava com o nome limpo, tinha cartão com limite. Ah, desculpa, Glória, essa história do cartão de limite aconteceu em dezembro, porque até então, quando eu fiz todo esse plano, eu falei, legal, a coisa tá dando certo, eu tô bancando o que eu tenho que bancar, fiz uma projeção, em 3 ou 4 anos eu tô com meu nome limpo. Aí vem a vida surpreendendo, né? Porque eu não sei ainda, até hoje eu não entendo direito o que aconteceu, mas algumas dívidas que eu peguei um valor, chegaram no final do ano, aquelas bolsas de negociação, o pessoal fez uma proposta lá incrível e ficou só que era um valor alto lá, e eu fiz uma negociação, é, não tinha o dinheiro, mas fiz a negociação mesmo assim, eu falei, não, eu vou pagar, eu vou fazer essa negociação, tipo, tinha que levantar o dinheiro em uma semana, eu peguei, paguei para pagar à vista, com descontão, é, a proporção é tipo assim, é como se fosse 10 mil e eu consegui pagar 1.000, só que eu não tinha o dinheiro, mas a postura, né, eu falei, não, isso aqui faz sentido, faz sentido, tá acontecendo, peguei, aí tipo, peguei, aconteceram outras coisas, levantei o dinheiro e paguei. E aí, de repente, eu virei o ano com o nome limpo, que era a projeção de 3, 4 anos pra frente, né? Esse foi outro celebre também que eu fiquei muito contente. E aí, desde então, nunca mais passou-se um mês com uma conta atrasada. No mês seguinte, eu comecei a receber antecipado de clientes que estavam projetados para pagar. Tipo, foi muita virada assim que eu falei, caramba, eu não sei nem se eu não sabia nem que eu tava com essa permissão toda. E aí depois entra a dificuldade de você manter isso também, mas enfim, ali foram de verdade, assim, de novembro do ano passado até fevereiro do ano passado, inclusive em fevereiro, março, eu fiz uma viagem para Goiás que não estava planejada, realizei um sonho que era da minha esposa, né? De colocar os meus filhos para viajar pela primeira vez de avião. A viagem, o plano aconteceu, tipo, por conta de tudo isso, em janeiro, a viagem fechou em fevereiro, a gente viajou com tudo pago. Enfim, foi tudo muita coisa que até hoje eu não entendo o que aconteceu. Só aconteceu. Parabéns, você merece. Não pare. É isso, gente, é sobre isso. É por isso que nós estamos aqui hoje. É entender que é o empilhamento das ações corretas que trazem os resultados positivos, que trazem o alcance dos objetivos e a evolução dos relacionamentos, a evolução das famílias, que é isso que nós queremos, né? Construir esse mundo divergente dentro desse propósito, né? De que a gente não precise tratar essas dores no futuro. Tá, então agora sim. Agora a gente tem nome limpo, a gente tem cartão, a gente tem celebre de viagem, a família unida, as coisas com certeza estavam melhores no relacionamento. Uhum. E como que você, como homem, se sentiu e se sente hoje vendo o quanto que aquela escolha, né, aquela decisão que você tomou lá atrás de entrar, né, na época GPS, hoje Aliança, de ter essa coragem de olhar para dentro de você sem esperar, né, sem cobrar do outro, mas agir em você primeiro. O que você percebe hoje, assim, o quanto que isso mudou a sua vida? Eu simplesmente. É, é interessante. Você me fez lembrar de uma frase que eu dizia muito, que antigamente eu dizia que eu não lembrava como eu era antes da minha filha. Isso era uma verdade, até eu começar a olhar o passado com mais atenção, né? Hoje, né? Com 37 anos. E a sensação é que, primeiro, não é fácil, é gostoso contar tudo isso, mas não é fácil definitivamente. Todo mundo aqui que já fez, que já olhou para suas próprias questões, é, é muito legal quando a gente escuta tal, mas quando as nossas, até é interessante, né, um ponto interessante que a gente como terapeuta,
A gente escuta muitas histórias, das histórias mais pesadas que vocês possam imaginar, muito pesadas, até histórias mais, ok, tá, que as pessoas geralmente ranqueiam. Mas não interessa. Pra gente, a maior dor do mundo é a dor daquela pessoa que tá sentada na nossa frente. Não importa o ranking de quantas histórias você já tenha escutado. E essa percepção, ela é muito importante porque é, por menor que possa parecer a sua questão em relação a outras histórias, às vezes a gente se compara com os outros para dizer, nem é tão assim e tal. É essa dor que te trava, é essa questão que te trava. E olhar tudo que eu olhei, falando aqui agora, parece que foi muito fácil. Mas desculpa o termo, gente, foi difícil pra caralho. Foi difícil pra caralho. Se eu não tivesse o apoio que eu tive, se eu não tivesse os aliados da aliança, se eu também não tivesse alguns parceiros da análise corporal, se eu não tivesse alguns mentores que eu contei com eles no meio do caminho também, talvez eu não teria passado. Claro, tem os meus méritos. Eu olho e eu falo, caramba, eu tive que bancar. Às vezes eu não dei conta de bancar. De novo, esse ano, essa história fica para depois, tá, Glória? Mas esse ano, aí houve uma questão de decisão mesmo. Eu falei, cara, agora, de novo a vida já falou, e aí agora? Eu falei, próximo nível. Lá no primeiro ponto cego do ano, o Elton falou uma coisa para mim, eu falei, eu acho que ainda não. E decisão, sabe? E aconteceram algumas outras coisas que a gente conta em outro momento. Por quê? Porque é difícil, pô. Não importa o quanto que você avance, o próximo nível sempre vai te cobrar um preço e esse preço é pesado, é cansativo, é dolorido, mas vale a pena. E aí, te respondendo, é esse o lugar. É dolorido, mas é tão dolorido quanto você ficar do jeito que você estava. É tão dolorido quanto ficar na dependência que você estava, nos problemas que você estava. É cansativo, você tem que bancar pra caramba, às vezes você fica sem dormir, às vezes você não entende. Eu lembro que o meu protocolo de culpa, demorei uma semana para rodar o protocolo mais difícil da minha vida. Eu demorei uma semana para rodar o protocolo de culpa. E eu, como homem, até meio rígido do jeito que eu sou, é meio complicado eu falar. Mas foi uma semana que eu chorei feito criança no chuveiro. É, e antigamente, há um ano atrás, eu não teria coragem de falar isso aqui de jeito nenhum. Que eu estaria preocupado com o que vocês iam achar de mim, o homem banana. Mas dane-se o que vocês estão pensando. Eu chorei uma semana no banheiro o tempo inteiro, o dia todo, assim, para eu dar conta, porque foi difícil. Então, essa mensagem não importa o que vocês, cada um de vocês estão passando aí agora, ou se vocês se comparam às dores de vocês, se são, acha que se tem um narcisista falando, não, mas a minha dor é especial, ou se tem uma vítima falando, não, mas a minha dor nem é tão, assim, a sua dor é o que está te travando. E é difícil, vai ser difícil o suficiente para você, que é o que importa, encarar ela. Mas não esquece de jeito nenhum. A sua versão hoje dá conta. Dá conta. E se você achar que não dá conta, de verdade, tá tudo bem. Assim como eu falei pra vocês, esse ano eu olhei e falei, eu acho que não. Não é que eu não dava conta, é que eu olhei e falei, eu não quero pagar esse preço agora. E tomei a decisão. E às vezes, nesse processo de você tomar a decisão, você vai pagar o preço também por você não ter tomado uma decisão de não avançar. Mas às vezes você olha para aquele tempo e fala, tá tudo bem, em vez de eu fazer agora, eu tomo uma decisão de fazer em 6 meses, em 3 meses. E aí você olha para si, não fica parado esperando a coisa acontecer. Olha para si, tá, nesse tempo eu vou me preparar. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha cabeça, vou conversar com os meus aliados, vou procurar minha anfitriã, vou procurar apoio também de outras pessoas que trabalham com isso ou que não trabalham, não interessa. Mas se mexa, vá na direção, porque o que não pode acontecer, mesmo que se você não dá conta de bancar alguma coisa agora, o que não pode acontecer é você tomar uma decisão de bancar isso daqui 6 meses e você ficar esperando os 6 meses chegar. Se fortalece nesse período, tá? Porque eu Decidir e decidi fazer bom decidir. uso do tempo que você decidiu se dar. A Decidi. Rosilane fez uma pergunta que eu queria que você respondesse para ela. Ela disse que perguntou para a Marcélia se ela poderia rodar um protocolo de medo de rodar protocolos de medo. Alguns problemas é meio vago, tá? De repente a gente teria que bater um papo, fazer um peso comigo para entender. Mas assim, de forma geral, tá, gente? Muitas vezes a gente olha o problema e eu uso isso nas minhas sessões também, tá? O problema é uma porta. A maioria das pessoas olha aquela porta e fala, meu Deus, eu tenho que resolver essa porta aqui tá na minha frente, tá me atrapalhando. Aí tem gente que vai lá e quer pintar a porta, tem gente que vai lá e quer trocar a fechadura da porta, a porta tá aberta, tem gente que vai lá e quer mexer na maçaneta. E
poucas pessoas param para perceber que a porta não é exatamente a mensagem que você tem que ver. Você tem que abrir a porta e ver o que está por trás dela. Então, quando eu escuto, eu tenho posso rodar um protocolo de medo de rodar um protocolo de medo, é que você não quer ver o que está por trás da porta. Você vai ficar ali naquele looping de protocolo de medo, protocolo de medo. Mas se você encarar o que tem ali por trás, que são as relações, que são algumas outras questões, você vai chegar na resposta. Ou faça um pense comigo, tá tudo bem. Se você não dá conta de entender o porquê você está com medo, faça um pense comigo. Alguém vai achar a resposta. Mas não é medo de rodar o protocolo. É medo de outra coisa, é medo do que você vai encontrar lá. Perfeito. É medo de ver, de encarar de verdade o que está ali, não É é o que mesmo? falar. O problema não é o protocolo, o problema é o que você vai ver quando você se dispuser a mexer naquele medo. Você tem alguma parte da sua história da relação que você queira contar para a gente? Eu tenho 3 perguntas finais para fazer para você antes da gente encerrar a gravação. Mas eu gostaria que, se tiver algo que você lembra, por exemplo, do modo como a sua esposa passou a te tratar, ou de algo que foi muito bom para ela, quando todas essas transformações aconteceram, você contasse para a gente, porque nós temos homens aqui que podem aproveitar, né, comemorar junto com você e se inspirar para fazer isso para suas mulheres. E nós temos mulheres aqui que têm muita curiosidade de saber como é que o homem se sente quando ele se sente um homem de verdade. Tentar ser oral oral. Emocionei o homem, gente. Não, é que eu sou prolixo porque eu tenho moralidade alta, né? E aí quando eu vejo assim, putz, eu preciso ser objetivo. Como é que eu vou resumir para onde, qual é o caminho que eu vou tomar? E eu não sei, a gente quer passar todos, né? A gente fica querendo passar todos os pontos que foram importantes pra gente. Como eu me senti, eu me sinto o melhor possível, né? Mas todos nós vamos acordar um dia mal. Então, existem os dias que eu tô me sentindo o cocô do cavalo do bandido, que eu não tô me sentindo bom o suficiente. Aí a importância de eu entender os meus traços, eu já vou lá, cuido, daqui a pouco a minha energia já volta. Eu sei que tem a ver com os traços. E uma curiosidade, tá? Curiosidade total, né? Os perfis controladores, os traços de caracteres, eu acho que o Elton em algum momento, acho que ele não quer misturar as coisas, mas em algum momento, se ele fosse misturar, ele ia trazer essa construção com certeza. Os traços de caracteres, eles têm algumas propensões a ativar alguns perfis. Então, a pessoa que ela é muito oral, talvez masoquista, muito oral, que ela tem um pouco mais do sentimental mais aflorado, ela tende a, quando ela for usar o perfil controlador para controlar o outro, ela tende a usar a vítima. O rígido, que já tem uma questão com a vaidade, e o psicopata também, que precisa estar sempre postado, ele tende a ir para o narcisista. O masoquista, rígido e psicopata tende a ir para o vingador, se alguma coisa que aconteceu, ele se sentiu injustiçado. Tá? Então, muitas vezes, é só uma curiosidade, muitas vezes, quando eu percebo que eu não estou me sentindo bem, eu já olho para os meus traços. Por quê? Quando os meus traços estão na dor, se eu cuido deles, eu vou para o recurso e eu não uso os perfis controladores. Eu não ativo os perfis controladores. Agora, quando eu não olho, quando eu ignoro, e aí quando eu vou ver e tá uma bagunça aqui dentro, geralmente eu estou interferindo na vida de alguém. Geralmente eu estou avançando, eu estou ativando. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? O traço na dor ativa o perfil controlador. Então, se eu consigo entender o meu traço e eu consigo segurar ele, antes de ativar o perfil controlador, eu nem chego. Nem chego. E aí eu ganho tempo, eu ganho energia, porque eu não vou me perder energia com o outro, não vou interferir no outro, não vou causar nada para o outro e nem a mim. E aí eu consigo fazer o que tem que fazer, avançar e olhar as coisas com mais clareza, porque quando a gente está na dor, a gente não enxerga as coisas direito. Quando a gente está bem, a gente geralmente enxerga as coisas com mais clareza. É um ponto importante. Um Então eu me momento de sinto felicidade que você viu na sua esposa. momento de felicidade. É, ah, a viagem, né? A viagem porque, tipo, a gente não ia viajar, e aí a gente veio bancando, a gente veio ajustando. Eu compartilhei com ela todas essas histórias. Aliás, ela estava comigo, eu estava conversando. Mesmo ela não entendendo, eu sempre quis compartilhar com ela, porque ali, para mim, era sobre quem eu estava escolhendo ser, entende? E continuava com aquela mesma coisa. Talvez ela não queira esse cara. Tá tudo bem, mas é quem eu quero ser. E aí, sim, inclusive, um detalhe, não vai caber outra história, não, chega. E aí, Não pode quando ela. Não, é muita história, depois a gente continua. É que tem uma história ali que a gente realmente tomou uma decisão de fazer a separação e acabar a relação do passado.
Até porque o motivo que eu casei com ela e não coloquei o nome dela estava errado, né? Se eu quiser continuar com essa mulher, não faz sentido eu continuar casado com uma mulher que não tem meu nome, você entende? Hoje não faz sentido eu Entendendo. estar com uma mulher que não carrega meu nome. Então a gente tomou uma decisão de resolver aquela relação e começar uma relação nova, né? Isso aconteceu de novembro pra cá, ó, que coincidência, novembro pra cá, né? Onde começou tudo aquilo lá também que eu comentei com vocês. O dia que a gente chegou, que ela falou, eu queria tanto fazer uma viagem, que eu consegui as férias aqui, tal data, a gente tava indo viagem de carro para tal lugar, e eu fui bancando essas coisas, eu falei, não, cara. E aí um dia eu falei, mas qual que é o seu maior sonho, assim, o que que você queria fazer? Não, o sonho mesmo era viajar, sei lá, para Caldas Novas, ou para Maceió, para esses lugares, que a gente já curtia o Nordeste, né, ou o Centro-Oeste, e também já viajava de avião. Imagina as crianças viajando. Aí o olho dela brilhou na hora que ela falou, o olhinho da Oral, né? Nossa, imagina a cara do Bibizinho, da vizinho, 10 aninhos, então naquele avião, vendo aquele avião. Aí ela viajou. Aí eu fiquei degustando aquilo. Aí ficou aquela mistura de se encolher e ir pra cima, se encolher e ir pra cima. Eu falei, porra, eu acho que eu já sou esse homem já. E eu quero ser esse homem. Aí eu fui pra cima de novo, estiquei mais um pouquinho, o resultado veio. E aí, no dia que eu falei pra ela, na verdade, eu fechei o hotel em Caldas Novas, já tinha feito um esquema lá, tava tudo certo, eu peguei a passagem e eu só cheguei. E ela falou, a gente tem que decidir a viagem. Aí eu cheguei e falei, tá aqui a viagem. Aí eu mostrei as passagens de avião. Ah, ali eu me senti foda. Porque ela não sabia como reagir. Era choro, ela alegria, ela tava pulando, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo aquele olhar de, tá, vou resumir. Todo homem, aí para as mulheres, homem, ele tá buscando a todo tempo ser bom o suficiente porque ele quer ser admirado pela sua mulher. Um homem que não é admirado pela sua mulher, ele se sente um merda. E aqui não é uma mensagem tipo assim, ó, vai lá e fala, ai, como eu te admiro. É uma mensagem para você olhar para você e falar, por que que eu não admiro? O que que eu posso olhar nele que eu admiro? O que que eu já admirei? O que que nele hoje admiro? Eu admirava, exemplo, né, bobagem. Eu admirava que ele me elogiava no jantar, tá? E hoje, quantos jantares você para, né, conversar, você tira o celular da mesa? Aí entra as birras, tá? Você vai entrar as birras. Eu tô viajando aqui, mas é mais ou menos como acontece. Mas aí se eu montar o jantar, ele não vai, nem vai sentar na mesa. Se ele sentar na mesa, ele vai mexer no celular. Eu falei, E quando você vai montar o jantar? E aí, quando você vai fazer a sua parte? Mas eu vou fazer pra ele, ele sentar e mexer no celular? Porque não é sobre ele, entendeu? E aí você começa a trabalhar em você, trabalhar em você, trabalhar em você. E começa a mostrar. Uma hora, não sei quando vai ser, mas uma hora você vai estar ali pra ele, com o coração aberto. Mesmo com isso aqui entalado, porque ele tá na tua frente, mexendo no celular. Mas você vai estar trabalhando em você, esse lugar de acolhimento, esse lugar de entrega, um lugar de ser melhor para esse homem, mesmo que ele, na tua cabeça, não mereça. Ou, mesmo que ele não mereça mesmo. Porque uma hora ele vai chegar e vai falar, caramba, isso aqui tá gostoso hoje, né? Já é um. Aí você trabalha em você e fala, pô, que legal. Eu admirava quando ele me elogiava, assim, isso de uma certa forma eu admirava. Você percebe como você vai construindo esses detalhes e tudo mais? Então, o homem, ele precisa, eu diria, pelo menos falando por mim, é uma coisa que eu sempre busquei. É uma coisa que eu sempre busquei. Então, todas as minhas queixas na minha relação tinha fundamento nisso. De eu buscar a admiração de uma mulher, dessa mulher. Aí, quando eu olhei e falei, tá, mas o que que eu fiz para ter essa admiração? É que aí que a coisa começou a mudar. E aí eu comecei a buscar isso, não porque eu queria que ela me admirasse, mas porque eu queria falar, cara, eu sou um homem admirável e tá tudo bem se essa mulher não quiser me admirar. Mas eu estou me tornando um homem que busca ser admirável, entende? E aí você vai trabalhando até que você chegue lá. Então acho que seriam essas duas coisas, né? A felicidade naquele momento e esse olhar para a mulherada que tá aí é entender isso. Eu acho que aqui se pudesse resumir a nossa conversa, eu acho que essa seria a maior mensagem, porque para mim seria a mais importante. Tipo, um homem, ele tá buscando ser admirado. Perfeito. Pegaram a chave aí, meninas. Olhar para o seu
marido, para o seu companheiro, com admiração. E se E essa buscar isso admiração honestamente, tá, Glória? Buscar isso honestamente, buscar construir isso honestamente, não só porque não tem é que fazer. fingir mentira, É, é olhar para ele e reconhecer o que ele tem de bom e deixar ele perceber que você reconhece e olhar para dentro de você e perceber o que tem dentro de você que está te impedindo de ver essas coisas boas nele. Porque, de novo, ele abriu a nossa entrevista dizendo que ele percebeu que não era sobre mudar o outro, era sobre mudar ele mesmo. E essa regra é para todos nós, aliados. Sejam homens ou mulheres, seja qual for o perfil controlador que você estiver. Vai ser sempre sobre você. E aí, eu quero te fazer aquelas 3 perguntas magnéticas que a gente gosta de apertar o entrevistado, sabe? manda lá, Vou ler essas perguntas especialmente para você. manda aí. O que precisou morrer dentro de você para o novo Wallace nascer? A vontade de se vingar, a vontade de fazer justiça, a vontade de, é, é, de voltar no passado e mudar as coisas, de que não querer que tivesse sido de um jeito ou de determinado jeito, é, a vontade de ter sido aprovado, de ter sido de ter reconhecido aquilo que foi feito, mas a gente esquece que também deixou de fazer muita coisa. Então, a gente tende a querer a sempre compensar, justificar, né? Então, o que teve que morrer era essa necessidade. Em mim, pelo menos, era essa necessidade, porque eu tinha um narcisista meio chatão mesmo, né? Então, era essa necessidade de ter que estar certo, de fazer as pessoas, de convencer as pessoas que tinha que ser de um jeito ou de outro. E não, hoje eu O que falo. você diria hoje para você, quando você tinha 7 anos? É, tá tudo bem errar, tá tudo bem vacilar, mas não ignora as coisas por tanto tempo, não, porque elas precisam piorar quando você escolhe ignorar aquilo que você tá vendo. E, na real, nada, absolutamente nada, é por acaso. Tudo é um sinal para você perceber alguma coisa que você tem que mudar porque você quer mudar. E quanto mais você quer mudar, mais a vida vai te dar os sinais. Só que se você ignorar os sinais que você mesmo está pedindo para a vida, a coisa vai piorar e vai piorar de um jeito que talvez fique pesado demais. Então, é, tá tudo bem não enxergar, mas depois que você enxerga, evita ignorar as coisas, porque você vai economizar muito tempo. Show de bola. E se a sua filha te perguntasse agora, pai, o que é ser um homem? O que você responderia para ela? É, caraca, que pergunta. Ser um homem é você entender que para que você se sinta completo, você escolhe alguém para compartilhar a vida com você, você se entrega 100% para essa pessoa, você busca entender se essa pessoa, se faz sentido para essa pessoa se entregar 100% para você, e você protege ela. Você protege ela financeiramente, estruturalmente falando, sexualmente falando, amorosamente falando, e você dá o espaço para que ela possa existir do jeito que ela tem, que ela precisa existir, dando essa estrutura para ela, dando segurança, dando direcionamento, decidindo e bancando as suas decisões, certas ou erradas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Show de bola, show de bola. O convite está pronto. Já coloca aí na sua agenda um dia para a gente falar das outras vertentes. Por hoje, eu quero dizer que quem não esteve aqui ao vivo conosco perdeu a melhor parte, porque agora a gente vai parar a gravação e vamos bater aquele papo que só acontece aqui.
Muito obrigada, Wallace. Imagina. Aqui está terminando mais uma entrevista do nosso caminho até aqui. Tivemos o prazer de receber o Wallace Jacinto, um homem que aprendeu que cuidar de si o torna finalmente capaz de cuidar de verdade de quem ele ama. Muito obrigada, viu, Wallace? Imagina. Queria aproveitar para deixar uma mensagem final. Não sei se algumas pessoas vão já sair ou se vão continuar aqui, eu vou ficar à disposição. Mas uma das coisas que eu decidi não avançar lá no primeiro trimestre, é, que eu falei, eu vim me preparando, tá? Então eu vim me preparando para tomar as decisões que eu tomei recentemente e a vida continua entregando, a vida continua mostrando, continua entregando. E quando eu tomei essa decisão, a vida me colocou inclusive nas teias de acontecimento de uma parceira que inclusive está aqui, a Marcélia, uma analista corporal também, que também fez o processo comigo e cresceu de forma assustadora. Se vocês acham que eu cresci rápido, essa menina, vocês não têm noção. E as nossas teias aconteceram porque a gente estava construindo um próximo nível no nosso trabalho de análise corporal, psicanálise e desenvolvimento humano, e nós estávamos fazendo basicamente a mesma coisa com os nossos públicos e a vida só nos juntou. Então, nessa última semana, a gente deu um passo grandioso, a gente bancou as nossas pré-quedas e tiveram muitas em uma semana, umas 3 por dia, bancamos e fizemos o primeiro lançamento, oficialmente um celebre comigo, com vocês. A Marcela e eu fizemos a primeira abertura da turma do Raio-X da Autossabotagem, que é um projeto para ajudar as pessoas a destravarem as questões delas quando chega ali, a pessoa vai bater um teto, vai avançar e trava, e é o que a gente chama de quase, né? A pessoa quase foi e voltou. A gente criou uma mentoria para isso, foi sucesso, pelo menos o lançamento a gente foi muito sucesso, a gente bateu ali em menos de 24 horas o que a gente queria, a gente teve que fechar a turma, até porque é o primeiro, a gente vai testar, e a gente está começando agora, essa semana, dia 12 do 11, que é depois de amanhã, que completa exatamente um ano que a gente se conheceu. É bizarra essas coincidências da vida. E a gente descobriu hoje que a gente se conheceu no dia 12 do 11 e a data já estava marcada. E hoje a gente vai começar. Então, é um celebre comigo, é um convite para que a gente possa se manter em contato com todo mundo que está aqui e que a gente possa continuar contribuindo com todo mundo. E obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Inclusive, segunda que vem, dia 17, a Marcélia vai estar aqui conosco, contando pra gente como foi o caminho até aqui dela. Quer fazer um pequeno spoiler aí, Marcélia? Abre a tua câmera e fala com a gente. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É muito gostoso ouvir a história e eu falo que o Wallace ele foi um presente que a vida me deu, um presente que realmente a vida me proporcionou a conhecer. E ele é, assim, um homem admirável. Ele é um verdadeiro amigo fiel mesmo, sabe? Hoje nossas famílias se conhecem, ele já atendeu meu marido também, e eu tenho uma admiração gigantesca com ele, a gente faz trocas gigantescas um com o outro, né? Ele me coloca mesmo para marinar em muitos momentos. Eu vivo dizendo para ele que as coisas são surreais, então a transformação na nossa vida nesse um ano foi uma coisa absurda, e começar essa, não é nenhuma parceria, né? Mais que isso, é algo que transcendeu entre a gente. Esse novo projeto está sendo um presente grandioso, né? E eu só tenho a agradecer. Conhecer o Wallace foi um presente que a Aliança Divergente me trouxe. Conheci ele através da Aliança, usamos outras ferramentas. Inclusive, quando eu decidi me tornar analista corporal, ele foi uma das primeiras pessoas que mais me apoiou para que eu me tornasse uma analista corporal, e ele brincava, né? Ele falava que eu ia passar ele. E na hora que eu acelerei, eu falei, tem alguém que vai vir junto, e a gente se uniu e estamos aí caminhando e acelerando com toda certeza. Que Então lindo, vai meu ser um povo. prazer estar aqui com vocês também. Obrigada, Wallace, pelo carinho, pela amizade, pelo homem que você é.
e é um exemplo para a nossa aliança, né, com certeza, e é um exemplo para a nossa vida. Muito obrigada. O pessoal está pedindo o arroba de vocês, aí eu estou dizendo que eu vou divulgar aqui os links, mas se vocês quiserem falar aqui agora, para alguém anotar ou colocar no chat, para ficar mais fácil para o pessoal, fiquem à vontade, viu? Então é isso, já coloquem na agenda de vocês, que segunda-feira a Marcélia vai estar aqui. Você vai falar seu arroba aí, Marcélia? É o meu nome mesmo, é Marcélia Gonzaga. Eu vou colocar aqui no chat para vocês também. Isso aí, pessoal, já fica esperto aí para anotar e já vai seguindo, porque tem muita coisa boa nesse lugar, viu? Então é isso, muito obrigada, já se preparem todos para a semana que vem, eu vou parar a gravação, e aí o pessoal pode organizar aí uma fila, eu acredito que a Gisele vai querer abrir essa fila, não é mesmo?